4 fatos que ajudam a entender a derrota do Brasil para o Japão. Será que está tudo errado? Será que a seleção ainda tem chance de ser campeã do mundo? Vou te explicar nesse vídeo por que esse resultado não me preocupa tanto assim. O primeiro fato, talvez o mais óbvio de todos, são as falhas individuais. Em todos os gols, pelo menos um jogador falhou individualmente. São erros muito mais individuais do que coletivos. No primeiro gol é até difícil de explicar o que o Fabrício Bruno tentou fazer. Beleza, ele estava pressionado, mas tinha 200 outras alternativas para ele sair jogando. E aí ele comete ali um falso passe, ele fica com o pé preso no chão e na hora que ele vai tocar pro Beraldo, ele entrega a bola de bandeja pro atacante do Japão. Poderia ter, quando ele dominou, ele poderia já ter lançado para frente, poderia ter virado o corpo para a direita. Foi a pior escolha possível e, ao meu ver, foi o erro mais grave assim, porque o Brasil ganhava por 2-0, tinha um jogo completamente controlado e essa falha do Fabrício Bruno coloca totalmente os japoneses no jogo. Então, não só pelo erro individual, mas pela questão mental, essa falha do Fabrício Bruno influenciou demais na derrota do Brasil para o Japão. No segundo gol, foram mais de um jogador. Ao meu ver, o Carlos Augusto, ele sai para marcar o cara que estava com a bola, até aí ok, o Beraldo vem cobrir, beleza. Mas aí no cruzamento, o Paulo Henrique olha para a bola e não para o marcador, que consegue finalizar de primeira, e aí, mais uma vez, o Fabrício Bruno poderia ter afastado a bola, sim, porque ela vem fraca, ela vem numa altura que te permite pegar de chapa para tirar, ela não vem tão forte assim, e ele, beleza, você pode falar que se ele não tivesse ali, a bola ia entrar de toda forma, mas isso, ao meu ver, não tira a falha dele, porque ele pegou de canela. Se é um zagueiro, não que o Fabrício Bruno não seja um zagueiro técnico, e eu acho que eu vou até falar sobre ele mais especificamente, mas teve ali a falha ao tentar tirar a bola assim do Fabrício Bruno, mas o erro principal, ao meu ver, nesse gol é do Paulo Henrique, que foi muito bem, tá? E no terceiro gol, uma cobrança de escanteio, o Beraldo deixa o marcador dele livre e também acho que o Hugo Souza poderia ter feito melhor. Tava muito perto, mas a bola vem em cima dele. Faltou um gesto técnico melhor para tentar tirar para frente e ele tira, talvez tentando evitar um rebote, a bola pega no peito dele e vai pro gol. Eu acho que, não sei se foi uma falha, mas poderia ter sido feito melhor. E aí só para falar sobre esses 3, 4 jogadores, o Fabrício Bruno, acho que muita gente vai crucificar ele, falar que ele não tem nível para seleção, eu não vou entrar nessa, tá? E o Fabrício Bruno foi bem em todos os jogos até então, ele foi muito seguro contra a Bolívia, tanto é que ele continuou sendo convocado contra a Inglaterra e contra a Espanha, que são adversários muito mais difíceis do que Espanha e Inglaterra. Ele também foi muito bem. Não vou condenar o cara por causa de uma partida muito ruim. Mas é fato que Militão, Magalhães, Marquinhos, Bremer, Alex Ribeiro estão um patamar acima do Fabrício Bruno. Eu já acho que ele nem tinha tanta chance assim de ir para a Copa. Com esse jogo, então, ainda menos. Mas não acho também que devemos crucificar totalmente o Fabrício Bruno. O Brasil não perdeu somente pelas falhas do Fabrício Bruno. O Paulo Henrique já foi muito bem também, mas pecou especificamente ali no gol. E achei uma partida do Beraldo bem ok também. Você vai pegar poucos lances que ele errou, mas na cobrança de escanteio, até por não ser um zagueiro muito alto, muito forte, ele vai meio desajeitado para a bola, assim como o Hugo Souza, que não aproveitou muito bem a oportunidade. Até porque depois tem um lance que uma defesa bem mais fácil, de longe, que ele vai tentar pegar a bola, pega no peito dele e vai pra cima, deu sorte nesse lance, então um ponto de atenção aí. Mas não me preocupa tanto, por quê essa questão do Fabrício Bruno? Porque ele e o Beraldo nem são os reservas imediatos, a gente tá jogando com o 5º e o 6º zagueiro, sendo que ainda tem o Bremer lesionado, tem 3 zagueiros lesionados, e ainda tem o Murilo, que ao meu ver defende melhor do que o Beraldo, ainda que o Beraldo talvez tenha uma saída de bola melhor. O segundo ponto são os testes de Ancelotti. O Brasil entrou em campo com praticamente apenas 4 titulares. Bruno Guimarães, Casemiro, Paquetá, dependendo ali da sua visão, e Vinícius Júnior. Titulares mesmo no último jogo foram só os 3, Casemiro, Bruno e Vini. Ok, é o Japão, ok, tem bons jogadores, eram testes válidos, mas eu acho que o Ancelotti poderia ter feito menos mudanças. A dupla de zaga, ao meu ver, não tinha essa necessidade toda de ser testada.
Militão e Magalhães precisam mais de entrosamento do que Fabrício Bruno e Beraldo precisam de ter minutos, até porque já são dois zagueiros experimentados. Então eu não teria feito essas duas trocas na zaga. Eu falei isso ontem na live, tá? Não sou profeta do acontecido aqui. Falei que eu achava que estava fazendo muitas mudanças. Talvez os pontas poderiam ter sido mantidos. Acho que as trocas na lateral e no gol, nas laterais e no gol, ok. São jogadores que precisavam ser testados. Mas nas pontas, talvez fosse melhor você dar um pouco mais de entrosamento, mais de rodagem. E digo mais, talvez esses testes, eles teriam sido mais bem aproveitados até mesmo contra a Coreia do Sul. E aí você pegava o time considerado ideal hoje contra uma seleção mais forte, que é o Japão. Mas fato também que essa escolha do Ancelotti seria pouquíssimo questionada se o Brasil tivesse vencido. Então também não dá para crucificar totalmente o técnico. São escolhas. Ele queria ver mais jogadores, mais minutos para cada atleta ali que ele não viu tanto. Eu, Samuel, gostaria mais de ter dado rodagem ao time titular, porque eu acho que está no momento do Brasil pegar entrosamento, enfrentar cenários diferentes, e contra o Japão foi isso. O Japão defendeu muito melhor do que a Coreia do Sul. Como que seria o aproveitamento do Brasil com os 4 atacantes? Não digo que precisava começar com os 4 atacantes, mas eu digo assim, com o time mais considerado titular. Enfim, eu acho que os testes do Ancelotti talvez tenham sido um pouco exagerados. Acho que o teste com 3 meio-campistas até foi ok, mas com certeza, por falta de entrosamento, por um gap técnico que tem principalmente na dupla de zaga, esse excesso de testes com certeza influenciou na derrota do Brasil. Antes de passar para o terceiro ponto, deixe seu like, que é muito importante para o crescimento aqui do canal. Se você está curtindo esse vídeo, rapidinho ali, deixar o like e se inscreva para você receber mais conteúdo sobre a seleção brasileira, histórias, informações, análises, estatísticas, tudo que tiver sobre a seleção eu tento trazer por aqui. Terceiro ponto, acho que esse aqui talvez tenha sido pouco falado entre torcedores e analistas. A falta de um meio-campista mais criativo. O Brasil criou apenas uma grande chance, além dos 2 gols marcados. Finalizou apenas 8 vezes. Beleza, você pode até falar, pô, mas teve ali o passe do Paquetá pro Martinelli. É exatamente aquele tipo de jogada que eu tô falando. Em muitos momentos o Brasil controlava o jogo, ficava tocando de um lado pro outro, mas sem ser tão efetivo assim como foi contra a Coreia do Sul. E nesse tipo de jogo faz muita falta você não ter nenhum camisa 10 na reserva. Um Matheus Pereira, o próprio Neymar, que eu fico batendo aqui na tecla. Beleza, são poucos jogadores no Brasil com essa característica, mas se você tem algum, é bom você ter ele no banco de reserva. O próprio Coutinho, eu acho que tem um pouco disso e vive uma boa fase, assim como o Matheus Pereira. O Alan Patrick, acho que também tem um pouco dessa pegada de ser um terceiro meio-campista um pouco mais ofensivo. E não é que tô falando para ser titular, que o Paquetá jogou mal, não é isso. Inclusive o Paquetá dá uma linda assistência pro Martinelli, mas faltou alguém que pense mais o jogo. E o Brasil, diversas vezes eu já falei aqui no canal, sente falta desse meio campista, mas que joga um pouco mais avançado, mas que consegue cadenciar, que consegue acelerar quando precisa, de dar um passe mais de infiltração. O Paquetá, inclusive, jogou muito adiantado várias vezes. Eu acho que ele poderia ter participado um pouco mais da construção, talvez isso facilitasse a chegada do Brasil. Também, claro, enaltecer o Japão, porque a marcação do Japão foi muito bem feita. O Japão, com uma linha de 5 atrás, conseguiu, e com muita aplicação técnica e tática, conseguiu neutralizar várias vezes os jogadores do Brasil. Então faltou um meia mais criativo, ao meu ver, e também faltou umas jogadas mais de infiltração. E aí 2 jogadores que são muito importantes nesse sentido são Matheus Cunha e Rafinha. Com os 2, o Brasil sempre tem mais espaço para os pontas brilharem. Pode reparar nisso. Porque eles arrastam muito a marcação. É o tempo inteiro, cara. É o tempo inteiro dando opção de passe. E aí o Vinícius Júnior tem mais espaço, o Rodrigo tem mais espaço, o Estevão tem mais espaço. Então, pra mim tá bem claro que pelo menos um dos 2, e obviamente o Rafinha é o cara que traz um aspecto mais do que isso pro Brasil, que é o aspecto técnico, um dos melhores jogadores do mundo, os 2 trazem esse ponto a mais. Mas o terceiro ponto aqui é a falta de um meia criativo. E o quarto ponto pra mim talvez seja o mental. Beleza, só 4 titulares desse jogo vão começar a Copa, eu entendo. Mas o mental foi por água abaixo depois dos 2 gols do Japão. O Brasil ficou assim completamente desmoronado, sem saber o que fazer com a bola.
deixou os japoneses crescer no jogo, e isso não pode acontecer de forma nenhuma em uma Copa do Mundo. E olha que era um amistoso, hein? Não era nem um jogo assim, putz, os caras sentiram a pressão. Tem um outro ponto que, se você pegar ali, os 4 defensores não tem tanta experiência assim em termos de seleção brasileira. Paulo Henrique, primeiro jogo como titular. Carlos Augusto se jogou foi 2 jogos como titular. Beraldo também, Fabrício Bruno, 3, 4 jogos. São caras pouco experientes. O próprio Luiz Henrique é um cara que tem rodagem maior de seleção, mas na maioria das vezes vindo do banco de reservas. Então eu entendo esse ponto. E são caras jovens também, Beraldo jovem, Luiz Henrique jovem, mas são caras experimentados no futebol. Beraldo no PSG, Fabrício Bruno já multicampeão aqui no Brasil, Carlos Augusto lá na Inter de Milão, Luiz Henrique, né, campeão da Libertadores, de final. Então não pode deixar esse mental acontecer. Acho que isso aconteceria com o time titular? Provavelmente não. Provavelmente não. E isso é um ponto que me deixa um pouco mais aliviado. Mas, Samuel, foi tudo ruim? Agora o Brasil não tem mais chance de ser campeão do mundo? Não, cara, da mesma forma que eu fiz ponderações na vitória, no show, né, que o Brasil deu sobre a Coreia do Sul, vou fazer ponderações agora. Não foi tudo ruim. O Brasil fez um ótimo primeiro tempo, mesmo com reservas, controlou as ações, soube sair da pressão quando o Japão subiu. Isso tudo com um time pouco entrosado. O Paulo Henrique deu bons sinais que, apesar da falha, pode ser um cara diferente ali na lateral direita. Acho que ele entrou de vez na briga com o Wesley e com o Wanderson para ocupar uma vaga, nem que seja de reserva. Então a gente ganha uma opção num teste feito pelo Ancelotti. Por outro lado, o Carlos Augusto já não foi tão bem assim, né? Inclusive, vou fazer uma análise individual de cada jogador no próximo vídeo. Se inscreva aí, ativa o sininho de notificação para não perder esse vídeo. Ainda acho que na direita faz mais sentido você ter um zagueiro, seja o Militão, seja o Marquinhos, porque esse tipo de erro não vai acontecer e, beleza, você perde um pouco ofensivamente, mas você tem outras armas ofensivas para além do lateral direito. O Martinelli aproveitou bem a chance, mais uma vez, fez mais um gol, vai cravando cada vez mais o nome dele na convocação para a Copa do Mundo. O Vini, mais uma vez, não teve tanto sucesso assim, até porque teve pouco espaço, mas eu ainda acho que ele tá mais leve, tá soltando um pouco mais a bola, tentando resolver, mas na medida certa. Não foi uma grande atuação técnica dele, mas eu acho que deu bons sinais, assim, principalmente no primeiro jogo, mas nesse também não acho que foi uma partida pra gente, o Vini foi muito mal e tal, não, longe disso. O meio campo funcionou bem com Casemiro e Bruno, que fizeram uma partidaça dos dois, ao meu ver. O Paquetá também foi muito bem. Um excelente teste contra um bom time, e se é pra errar, que seja agora. Que o Ancelotti veja que em novembro, ele falou que não, que em novembro ele ainda vai testar jogadores. Ao meu ver, pra mim, já tinha que acabar com os testes, porque faltam 4 jogos pro começo da Copa do Mundo, e o Brasil precisa encontrar o time titular em definitivo. Acho que tem algumas questões ali, cada vez mais, beleza, Douglas Santos, Wesley, Matheus Cunha, são algumas posições ali que eu vejo um pouco em aberto. Então, dá entrosamento, veja contra cenários diferentes, contra times diferentes, teste uma posição ou outra. Não acho que precisa mudar o time completo igual ele fez agora. Mas é fato que foi a primeira derrota na história para o Japão, então deixa aí uma mancha no trabalho do Ancelotti, querendo ou não, foi uma escolha dele poupar os titulares, fazer testes, ok, foi um jogo que poderia ter perdido e foi contra um bom time, que é o Japão. Não vamos tirar esse mérito do Japão, que também jogou muito bem, jogou com raça, e você via como que esse resultado importava para os caras no finalzinho do jogo, todo mundo em pé. Então eles levaram muito a sério esse amistoso. Mas por que é uma... e tem um outro ponto negativo também. É a primeira vez que o Brasil, segundo informações da GE.TV, que pegou de um outro jornalista, mas é a primeira vez que o Brasil leva virada após abrir 2 gols. Isso para mim também é preocupante pela questão mental. Mas por que essa derrota não me preocupa tanto assim? Primeiro, porque foi uma derrota muito voltada pelos erros individuais. Os 3 gols eu acho que tiveram mais erros individuais do que coletivos. Não foi um espaço deixado ali no meio de campo, não foi uma transição mal feita. Acho que foi muito mais individual do que coletivo os gols que a gente levou. Por ter sido um time quase todo reserva, duvido muito que a gente teria perdido esse jogo, por exemplo, com Militão e Gabriel Magalhães na zaga, ou Marquinhos e Bremer, ou Alex Ribeiro, com o Rodrigo, talvez Rafinha titular. Acho muito difícil. E por termos jogado bem o primeiro tempo. Então, mesmo com isso tudo que eu falei, a gente deu sinais positivos de organização tática, de alguns jogadores que aproveitaram bem a chance. Então, por esses motivos, não me preocupa tanto assim a derrota. Mas, obviamente, eu quero saber a sua opinião.
Deixa aí nos comentários o que você achou do jogo do Brasil, se concorda comigo ou não. E por falar em derrota, uma que deixa a gente muito chateado é o 7-1. E se você quer relembrar, nesse vídeo aqui eu explico um pouco quais foram os erros que levaram o Brasil a sofrer a maior goleada da história aí da seleção. Então fica aqui o convite para você assistir. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.